Audio Jungle. Olá, olá, muito boa noite. Como estão todos, né? Falo boa noite porque aqui é boa noite, né? Em alguns lugares onde você deve estar assistindo pode ser bom dia, pode ser boa tarde, né? O importante é que a gente está junto, o importante é que a gente está aqui nessa live, né? Como outras tantas lives que a gente traz aqui no nosso canal. E importante também são os nossos convidados, né? Nossos geniais convidados que estão sempre muito dispostos a estarem com a gente aqui, contribuindo e trazendo novidades, trazendo o seu ponto de vista sobre assuntos que são relevantes para o nosso conhecimento, para as nossas, para os lugares onde a gente trabalha, onde a gente convive. E essa é uma dos grandes propósitos de hoje. Eu vou chamar já a professora Regina, que ela já está aqui, já pediu acesso. Vamos lá, vamos lá. Olá! Boa noite. Como Está-me vai, ouvindo prof? bem? Tudo bem? Está Tô, ouvindo bem com esses fones? tô, Olá, tô. E aí, como olá. está? Tudo bem? Estou bem. E você, Pô, como é que está? que biblioteca bonita é essa aí atrás, hein? É, hoje estou em casa. Hoje estou em casa, Olha, que biblioteca de demais. casa. É diferente, é diferente. É, e aí, como está? Tudo bem? Estou bem, muito bem. Maravilha, maravilha. Você, bom Bom, início de semana, né? tudo, graças a Deus, tudo muito bem. Semana produtiva. Agora finalzinho, né? Finalzinho do ano, né? Mais um pouquinho já é Natal, aí depois já vem ano novo. Preparação do ano novo, não é? Verdade, verdade. Agora é finalizar os projetos antigos, iniciar os novos, essa é a nossa vida, né? Mas é bom porque Muito criamos bom. novas expectativas, não é? Usamos o cérebro a nosso favor e Verdade, começamos a dar-lhe aquilo que ele precisa e a preparar o próximo ano. verdade, verdade. Um dos temas da nossa live de hoje, que é exatamente como utilizar esse cérebro a nosso favor, ou seja, o nosso cérebro é nosso amigo ou o nosso inimigo, né? Essa é a grande questão que toda a gente se pergunta no momento em que a gente começa a falar sobre algumas características cerebrais e quando a gente começa a descobrir como isso tudo funciona e como isso tudo influencia a nossa vida, e que eu, particularmente, em algumas aulas que eu trabalho, eu costumo diferenciar um pouquinho nós do cérebro. Então eu falo um pouquinho do cérebro, eu falo um pouquinho da gente, e isso acaba confundindo um pouco as pessoas, porque na verdade, somos um ser integrado, né? Nós convivemos em harmonia. Nós, que eu digo, a nossa parte racional, os nossos planos, as nossas estratégias, a nossa vida, com as necessidades biológicas do nosso cérebro, né? Então, quando a gente traz a público isso, as questões que envolvem o nosso cérebro, o conhecimento da neurociência e do que a gente estuda e como a gente aplica, é exatamente para mostrar que nós somos, apesar de seres racionais e termos os nossos planos, nós também somos esse ser biológico. E que existe uma natureza por trás que explica esse nosso comportamento, tanto os comportamentos que nos levam para frente, quanto os comportamentos que nos trazem para trás e que nos atrapalham. A nossa sugestão é trazer elementos para esse mercado e para as pessoas, assim como eu faço, assim como você faz, de mostrar o propósito de cada tipo de comportamento, né, professor? Ou seja, mesmo os comportamentos que nos trazem para trás, eles têm um propósito e esse propósito conversa diretamente com a nossa biologia. Por isso que em algumas situações o nosso cérebro é nosso inimigo, em algumas situações o nosso cérebro é nosso amigo, né? Não sei como é que você enxerga isso. Eu acho que o nosso cérebro tem sempre uma função positiva. Sim. Depois eu acho que também tem muito a ver com a forma como a gente interpreta aquilo que ele nos diz, não é? Porque ele faz muita falta. Às vezes nós achamos que é negativo e pode ser por segurança, pode ser uma necessidade de segurança. Então acho que tem mais a ver com a interpretação que nós damos e às vezes parece que ele é muito nosso inimigo, não é? Mas ele não faz isso por acaso. Há alguma informação lá que faz com que o cérebro nos leve a pensar daquela forma ou a agir daquela Ah, forma. E se a informação está lá, ele também não é o único responsável por isso, não é? Portanto, enfim, sim, podemos olhar para ele como muitas vezes sendo nosso inimigo, mas também podemos relativizar
Aliás, eu acho que é melhor até relativizar e pensarmos porque é que ele nos está a fazer sentir daquela forma ou agir daquela forma, ao invés de ficarmos contra ele e de não o querermos entender. Esse, Exato. para mim, é o grande problema, é nós não querermos entender o que é que o cérebro nos está a dizer. Uhum. E o mais difícil é mesmo isso, é as pessoas pararem para pensar o que é que o teu cérebro te está a dizer. Ok, tu estás a agir dessa forma, porquê? O que é que está por trás? Qual é a necessidade? Porquê é que tu sentes isso? O que é que ele aprendeu que agora te obriga a fazer isso ou a agir dessa forma? Uhum. Nós não conseguimos fazer isso, não é? Nós ficamos muito zangados, depois percebemos que não fazia sentido, depois ficamos zangados com o cérebro, depois outras vezes gostamos muito dele, não é? Quando temos aqueles flashes que é a minha intuição, tenho um cérebro maravilhoso que me dá aqui uns poderes sobrenaturais. Nós temos essa relação com o nosso cérebro que tanto amamos como odiamos. Mas muitas vezes, mesmo quando, imagina, para mim, ele é o meu grande inimigo quando eu não me consigo lembrar de alguma coisa. É nesses momentos que eu mais fico zangada com o meu cérebro. Que é quando me falham as palavras, quando me falha a Sim. informação, quando eu não consigo recordar tudo da forma que eu queria. Só que ele não faz isso por acaso, não é? Se calhar ele já me Claro. disse antes, calma, para um bocadinho, descansa mais, deixa-me descansar, deixa-me relaxar e depois a gente conversa. E eu também não lhe dou ouvidos, né? Depois fico zangada com ele quando ele não recorda aquilo que eu preciso. Claro. Mas eu acho que ele consegue agir das duas formas. Acho que ele age sempre em função da nossa sobrevivência enquanto pessoas, Uhum. não da nossa sobrevivência enquanto emoções. E nós achamos que o nosso cérebro tem que nos dar as emoções que nós queremos sentir, e como ele é muito mais biológico do que de emoções, ele faz-nos ou dá-nos aquilo que nós precisamos enquanto pessoas. E sim, ele vai sempre fazer tudo para nós sobrevivermos. Não quer dizer que esteja a fazer para nós sermos felizes. São coisas Sim. diferentes. Sim. Eu encaro isso como um equipamento muito poderoso que a gente tem, né? Com muitos potenciais e com uma estrutura de processamento incrível e que nos possibilita alavancar muitas coisas importantes na nossa vida. Ou seja, todo resultado do nosso comportamento é o resultado de um processamento que foi feito por este órgão específico. Não existe um outro órgão que faça esse tipo de processamento, ou seja, nós somos resultados do processamento que está lá. Por outro lado, o cérebro é uma máquina de processamento, ou seja, ele processa resultados e elementos da nossa percepção. Então, ou seja, dependendo da forma como eu enxergo o mundo, eu percebo alguns elementos que outras pessoas podem não perceber, porque os meus planos convergem a isso. Então, o que eu quero dizer para as pessoas, e isso é algo que é muito relevante quando a gente vai falar sobre neurociência aplicada a qualquer coisa, que apesar da natureza deste equipamento que nos foi herdado, que nos foi evoluído, nos foi, né, nós temos a nosso favor, qualquer equipamento com grande potencial ao qual você não conheça, ele é um equipamento subutilizado. Você sempre vai estar muito mais à mercê desse equipamento do que dominar e fazer ele a seu favor. Se você não tem carta de motorista, uma Ferrari na sua mão não funciona, ela não é nada, né? Agora, quando a gente entende como essa máquina funciona e os resultados que ela pode dar para nos promover a uma vida melhor, é o que a gente entende por uma vida melhor, obviamente nós teremos vantagens competitivas nessa nossa vida, né? Agora, nós temos que querer. E é isso que eu sempre digo para as pessoas: não adianta eu querer que o meu cérebro produza elementos que ele não teve acesso, processe elementos que ele não teve acesso. O resultado de um comportamento é o resultado da sua percepção, ou seja, se você busca Está coisas travando, professor negativas na Alexandre. sua vida, se você busca. Não Oi, está me ouvindo? oi, está Não travando a está me sua ouvindo? internet. Ah, tá, Está tá, travando. tá. E agora, melhorou? Não ainda? Melhorou. Melhorou? Ah, Está então bom tá bom. agora. Tá bom. Então, assim, não adianta você buscar coisas que não te levam para frente e querer que o seu cérebro processe isso de uma forma natural e de que te traga vantagens, né? Então, assim,
É fato de que a natureza ela vai Até ser soberana. Como? está travando, Falhou? está travando, E agora melhorou? falhou. E É, eu agora acho que quando melhorou? você fica mais para a frente, tá. Não está nítido, nítido, mas está melhor. Eu acho que o celular me assusta quando eu chego muito para frente e fica um pouquinho mais afastado. Não, eu acho que é quando você vai para trás que fica pior. Então eu vou manter retinho aqui. É Então, isso. assim, prof, como é que você percebe também essa questão da busca da informação, ou o quanto que você, as coisas, os elementos que você coloca para dentro da sua cabeça que faz com que você tenha uma performance melhor com este equipamento? Então, o professor Alexandre está com uma internet, essa internet hoje não está muito Não está boa, muito mas eu boa, é. entendi a pergunta e eu vou responder. Então, aquilo que você estava falando, agora diz que está travando o meu aqui para alguém. Isso hoje não está Eu estou muito ouvindo bom. bem, eu estou te ouvindo muito bem. Ok, ótimo. Então, aquilo que você falou é o que faz todo sentido. Nós procuramos coisas que nos levam para trás e ficamos à espera que o nosso cérebro nos leve para a frente. Então, é uma bola de neve. Porque quanto mais coisas nós buscamos que nos paralisam ou nos fazem andar para trás ou ficar bloqueados, menos o nosso cérebro vai aprender a andar para a frente. Então, nós queremos andar para a frente, mas damos ao nosso cérebro precisamente toda a informação contrária. Tudo aquilo Uhum. que nós lhe damos é um viés para ele não andar. Vamos Isso. procurar os vieses todos que nos confirmem que é melhor ele não ir a lugar nenhum. E ficamos todo o tempo à procura de andar para a frente e a dizer que o nosso cérebro não vai, que a gente quer, mas a gente não consegue. Isto tudo porque o nosso cérebro aprende, ele só faz aquilo que nós lhe ensinamos, não é? Ele aprende as Exatamente. coisas todas. O nosso cérebro não Exatamente. nasce a saber absolutamente nada, é tudo aprendido. Se nós Uhum. não damos ao nosso cérebro aquilo que ele precisa aprender para executar determinada função, para nos fazer acreditar em determinada coisa, para se sentir seguro numa situação qualquer, num movimento qualquer, numa ação, se nós não lhe damos isso, não lhe ensinamos isso, ele vai andar para trás ou vai nos bloquear. Então, Verdade. nós temos tendência, também por medos, em dar ao nosso cérebro precisamente o inverso daquilo que ele precisa e ficar à espera que ele nos dê aquilo que nós queremos ter. Só que o que nós queremos só vamos conseguir se nós dermos aquilo que ele precisa. Então, É difícil nós conseguirmos andar para a frente ensinando o nosso cérebro a estar bloqueado, a estar parado, a estar em medo, a estar em ansiedade. E sim, há muito fator físico além do cérebro que faz com que nós não desenvolvemos todas os químicos que precisamos, que o nosso cérebro sim, precisa para ter um ótimo funcionamento. Isso já é outra coisa. Vamos partir sim, do princípio que todos nós estamos a produzir todos os produtos, todas as bases químicas que nós precisamos de uma forma sim, saudável e nas sim, quantidades normais. Vá, sim, não vamos para patologias do cérebro. sim, Partindo desse princípio, nós ficamos à espera de todos agirmos da mesma forma, que é, se aquela pessoa tem coragem, se ela vai, porque é que eu não vou? Se ela consegue, porque é que eu não consigo? E o que é sim, que nós estamos a dizer ao cérebro? Ela consegue, eu não consigo. Ela consegue, eu não consigo. Ela vai, eu não vou. Bem, sim. o que nós estamos a fazer é dizer, eu vou É ficar aqui. E o condicionando. nosso cérebro diz, é Não, melhor ficar aqui. Então ele não claro. está a ser nosso inimigo. Nós é que estamos a ser inimigos dele. Exatamente. Não é o cérebro que está a bloquear-nos, somos nós que estamos a Exatamente. bloquear o cérebro. A forma como nós falamos as coisas, como nós olhamos para as coisas, somos nós que o ensinamos. Se nós dissermos ele consegue, eu não consigo, é óbvio que eu não vou conseguir. O meu cérebro já ouviu a palavra, eu não consigo, eu não vou conseguir. Se nós dissermos o contrário, que é ele consegue e eu também vou conseguir, o nosso cérebro acredita que vai conseguir, sente-se em confiança e vai. Então, nós às vezes também somos inimigos do nosso cérebro, não é só ele Claro, que é nosso inimigo. claro. Exatamente. Mas faz parte, atenção. Claro. Sim, sim. Eu é que estou ouvindo mal. Prossiga, prossiga, prossiga. Eu estava falando que é tudo normal, atenção. Às vezes, o meu receio quando nós falamos muito destas coisas é que as pessoas fiquem pior ainda. Porque os vieses, não é? Que é, eu sou essa pessoa,
eu sou a pessoa que não consegue dizer coisas boas ao cérebro, eu sou a pessoa que não consegue, eu sou aquela pessoa que... E eu às vezes tenho um bocado de receio de falar destas coisas desta forma, porque quando nós temos essa incapacidade natural, ou menos motivação para ser diferente, é só mais um viés. É só Verdade. mais uma confirmação de que eu sou uma pessoa que não consegue fazer como as outras, que não consegue trabalhar como as outras, que não tem as mesmas capacidades que as outras. Eu às vezes tenho algum receio de dizer isto, mas é verdade. Isto é para ser visto de outra forma, que é óbvio que não é só porque nós dizemos ao nosso cérebro que nós vamos conseguir que nós vamos fazer. Não Claro, é. É preciso mesmo fazer. Não, claro. não adianta também eu ficar aqui sentada e dizer ao meu cérebro eu vou conseguir. Aquele faz, mas eu também consigo fazer. Ele é capaz, mas eu também sou capaz. E ficar Claro. sentada no mesmo lugar. O corpo tem que acompanhar a mente. Mas é verdade que nós conseguimos. Se nós ensinarmos o nosso cérebro a ser capacitado, a ter coragem, ou melhor, não é coragem, é não ter medo. Se nós ensinarmos o nosso cérebro a não ter medo da maior parte das coisas que nós lhe ensinamos a ter medo, ele deixa de sentir medo. E nós já somos capazes, não é? Quando nós começamos a andar de bicicleta, todos temos medo de cair. Mas depois nós dizemos, olha, tu consegues, já viste, já consegues pedalar, já andas 10 metros e não caíste. Afinal, tu consegues. E depois vem os 100 metros, e depois vem 1 quilómetro. E o que aconteceu ali foi nós dizermos ao cérebro, vês, não cais, vês que tu consegues. E o que é que o cérebro faz? Continua a pedalar. É exatamente da mesma forma. Mas se nós estivermos a olhar para a bicicleta e dissermos, eu consigo e não caio, eu consigo e não caio, mas não pedalarmos, nós nunca vamos conseguir, mesmo que a gente não sinta medo. É. Então, além Eu, de não eu, sentir, é preciso fazer, não é? eu costumo comparar, eu costumo muito trabalhar com comparações, porque isso facilita a compreensão de alguns assuntos complexos que a gente traga. Eu costumo comparar uma relação de um elefante muito forte, grande, e um indiano pequenininho que tem um bastãozinho que fica conduzindo esse elefante. A gente vê isso de uma forma ilustrada, né? Comparando a Índia com o índiozinho que vai, né? Com o indianozinho que vai levando aquele enorme daquele elefante, aquele elefante faz o que aquela criança frágil diz para ele fazer. Mas o que, que a gente acaba percebendo? Que dentro dessa relação existe uma condução, né? Uma condução, ou seja, o indiano, mesmo fraquinho e muito menor do que esse elefante, ele tem a capacidade de conduzir esse enorme animal, né? Esse enorme elefante que é muito mais forte do que ele. Mas o que, que a gente acaba percebendo? Que essa condição. Ué, o que, que houve aqui? Acho que a Regina caiu. Ah, vamos ver, ela caiu, mas ela vai voltar. Vou esperar ela voltar. Eu acho que é a minha Ah, internet, não é? caiu e voltou. É, eu caí, fiz pedido novamente e entrou logo. Foi muito estranho. Enfim, Mas boa. Bom, eu tecnologia. tava, eu tava comparando o nosso cérebro a um enorme elefante e um indianozinho com uma varinha que vai conduzindo esse elefante. A gente vê que esse menino frágil, ele consegue conduzir um elefante que é muito mais forte que ele. Como ele faz isso? Ele faz isso dominando esse elefante de uma maneira a entender as fragilidades desse elefante. Se ele vai forçar, se ele vai empurrar, ele nunca conseguiria dominar isso. Então, ou seja, ele consegue entender como esse enorme animal funciona e ele vai recompensando esse animal a cada elemento positivo que esse elefante faz. Então, ele acaba trazendo esse elefante para fazer o que ele gostaria que esse grande elefante fizesse. O nosso cérebro ele funciona mais ou menos dessa forma. Ele é uma máquina muito mais poderosa do que você, ou seja, não adianta você querer as coisas. Eu sempre digo assim: ah, quem quer fazer isso? Quem quer fazer aquilo? Quem quer perder peso? Todo mundo, eu queria perder peso. Não adianta você querer. Você pode querer agora, amanhã, quando você acordar, você está com o mesmo peso. Ah, mas eu quero muito. Amanhã você está com o mesmo peso. Então, como a gente faz? O que você quer fazer? Você está tentando fazer com que esse elefante faça algo simplesmente porque você quer. Agora, para que as coisas mudem, você tem que ter vontade de fazer. O que é vontade? Vontade é
conduzir esse elefante a fazer o que você quer. Ou seja, você tem que lutar contra a natureza desse elefante. Qual é a natureza do nosso cérebro? É que você engorde, é que você tenha bastante carga energética para suportar momentos de fome, assim que nós fomos desenvolvidos. Quando você resolve perder peso, você está lutando contra uma natureza de um órgão que foi moldado por 500 milhões de anos para não deixar que isso aconteça. Como é que se faz isso? Recompensando ele sistematicamente a cada vez que ele percebe que você cumpre um objetivo que é seu. Então, ou seja, se você não acordar cedo de manhã, caminhar, ir no ginásio, fazer dieta, se cuidar, ele vai fazer o trabalho dele, independente do que você queira. Então, toda a influência que nós damos à nossa vida, seja ela de forma positiva ou negativa, é a forma como nós temos vontade de mudar. E assim recompensamos esse cérebro para que ele enxergue ali valor e continue trabalhando ao seu favor. Isso faz Essa, sentido? excelente, não, é excelente, excelente. Os exemplos foram excelentes e nós conseguimos perceber muito fácil isso, então, de perder peso, de ficar sarado, de ir no ginásio, né? Tudo isso nós conseguimos identificar facilmente quando as pessoas dizem, se for em grupo é mais fácil, se eu tivesse alguém para ir comigo é Uhum. mais fácil. Porquê? É preciso reforçar o cérebro todos os dias que Ah, aquilo está a funcionar. E quando nós não temos essa capacidade sozinhos, nós não fazemos isso, não reforçamos o cérebro, não dizemos, já viste? Já perdeste 1 quilo, está ótimo, amanhã vais perder o segundo. Não ah, fazemos isso. Então é fácil a gente no outro dia já não querer, já não ter vontade. Mas quando alguém ah, vai connosco e fala, uau, já viste, perdeste mais 1 quilo, amanhã vai correr bem, o nosso cérebro está a ter a recompensa que ele precisa. claro, E nós claro, vamos novamente. Por isso é que se fala muito que quando vai em grupo é mais fácil, se forem 2 pessoas é mais fácil, não desmotiva. claro. Para mim, a grande diferença é entre o gostava e o queria. Nós temos Uhum. muito por hábito de dizer, eu gostava de ter uma casa, eu gostava de ter um carro, eu gostava de ter. Eu gostava de tantas coisas. Não temos por hábito de dizer eu quero. Aham. Então ficamos. O gostar é uma coisa, é como nós sabemos no marketing e no neuromarketing, quando gostamos de um produto não significa que a gente compre esse produto. É gostar de Claro, alguma coisa, é claro. apreciar, é olhar e achar, uau, eu ia gostar de ter uma casa boa, eu ia gostar de ter um carro bom. Mas quando nós falamos ao nosso cérebro, eu quero ter aquela casa, eu quero ter aquele carro, nós estamos a dizer, vamos trabalhar para isso. Não vamos Claro. simplesmente ficar a dizer, eu gostava, só que entretanto é preciso um esforço físico e mental que eu não estou disponível para. Então Claro. vamos ficar no gostava e vamos dizer ao nosso cérebro assim: eu gostava muito, mas eu não consigo. Claro. Mas é preciso tanto esforço que eu acho que eu não vou conseguir. Mas o meu salário hoje é tão baixo que eu não vou conseguir. E o que é que nós estamos a reforçar? O andar para trás que falávamos no início. Estamos a reforçar Claro. o nosso cérebro de que nós não vamos conseguir chegar lá. E ele já não Uhum. vai fazer o mínimo esforço para chegar, porque ele já sabe, não é? Ele vive em Claro. defesa. Está tudo bem, se vai ser difícil, nós não vamos. Se vamos gastar muita energia, nós não vamos. Vamos ficar sossegadinhos, tranquilos. Quando nós Claro. dizemos o contrário, que é eu quero, o eu quero com convicção é muito do vamos, que isto não vai dar medo, não é? Isto não vai ser prejudicial. E nós vamos. E vamos reforçando o cérebro sempre que vamos atingir mais qualquer coisa. Já tenho um salário melhor, já arrumei outro emprego, já tenho um trabalho extra. E vamos sempre motivando o cérebro a querer ir mais além. Então, Claro. somos nós, porque o cérebro controla-nos, mas nós também controlamos o cérebro. Por isso é que temos Claro. uma parte racional. Porque senão era só instinto e vivíamos só do instinto. Não, nós também temos uma parte racional. Então nós também Claro. conseguimos racionalizar as coisas e emiti-las ao nosso cérebro, e dizer ao nosso cérebro, e ensinar ao nosso cérebro. Claro. Não, nós não somos só irracionais. É verdade Claro. que passamos muita parte do dia nesse estado. Mas nós conseguimos parar e dizer, não, eu vou ensinar o meu cérebro a dizer outras coisas, a Sim. fazer outras coisas, a pensar de outra forma, a sentir as coisas de outra forma. Para isso é Sim. que serve também a nossa parte racional. Não é só para fazer contas de matemática e aprendermos a Claro. ser engenheiros. É para muito mais que isso também. Né? E principalmente para que você consiga fazer algo que nenhum outro tipo de animal consegue,
que é a autoavaliação, a autoconsciência sobre o que você está sentindo e como você sente isso e como isso te atrapalha. Outros animais não fazem isso, vivem dentro daquele ambiente automático, ou seja, uma vaca, um cachorro sente medo também. Todo animal da natureza sente medo. Não existe animal que não sinta medo. Se alguma vez existiu, ele correu tanto risco que morreu. Então, ou seja, não é verdade? Então, o que Se acontece? calhar os Sentir. dinossauros não sentiam medo. Pois é, pois é. Então, Dinossauros, se assim, calhar, não sentiam medo. então, talvez pelo próprio cérebro reptiliano, eles eram tão instintivos, né, que eles não tinham nem o sistema límbico que construía assim, outros tipos de emoções menos instintivas. Provavelmente. Mas, enfim, o que nós temos que perceber é que todos os sentimentos, todas as emoções que nós temos, elas são positivas, elas têm um propósito. A diferença de você sentir um medo é que você pode hoje ter a autoconsciência sobre esse medo, no sentido de que eu tenho que, para ser professor, ir à frente de uma sala e conversar com muitos alunos. Eu tenho medo de ir à frente de uma sala, então eu tenho que ultrapassar esta barreira para que eu consiga melhorar a minha profissão neste sentido. Se isso é insuportável, é porque ali há algum trauma, algum bloqueio mais grave que você precisa descobrir e desconstruir. Caso contrário, você tem que enfrentar aquele desafio se você quiser seguir adiante dentro do seu plano racional. Por que o cérebro traz medo? E que muitas pessoas se rendem a esse medo? Porque é um sistema de proteção. Ou seja, quando você se expõe para o nosso cérebro, você está correndo algum tipo de risco. Então, obviamente, ele vai te trazer medo. Né? Eventualmente, eu tenho medo de falar sobre alguns assuntos, eventualmente me dá aquela friozinho na barriga quando eu tenho que entrar numa aula, ainda que depois de anos fazendo isso, a gente sente mais excitação, mais alegria que medo propriamente dito, né? Mas tudo que se faz inicialmente, sem que você tenha ou que você tenha a percepção do seu autodomínio, obviamente vai te trazer medo porque te tira da zona de conforto. O que o nosso cérebro quer, um dos propósitos do nosso cérebro, e ao qual nos protegeu durante milhões e milhões de anos, foi a zona de conforto. Ou seja, tudo que o nosso cérebro sempre quis foi encontrar uma caverna segura onde tivesse alimento perto. Quando você encontrava uma caverna segura 200 mil anos atrás, você não saía catando outra, você estava feliz naquele local e ali você vivia os seus 30 anos até a sua velhice, dos seus 30 anos de idade. Ponto, a vida acabava com 30 anos de idade. Assim é o cérebro. Na época moderna, que você vive até os 100 anos, você muda a sua vida constantemente. Ou seja, o seu cérebro está sempre te alertando: nossa, vai mudar de novo, vai mudar de novo. Olha, eu vou pirar, porque você está mudando toda hora, o que está acontecendo? Ele está fazendo o trabalho dele. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho, é explicar às pessoas que esse tipo de emoção é normal, esse tipo de emoção é funcional e ela deve ser desconstruída para que você alavanque a sua vida. Então, ou seja, é mostrar como você opera esse equipamento. Esse é o nosso trabalho. Verdade, sim, e as emoções são todas positivas. Sabe, Todas. com certeza, um dos maiores medos do ser humano é falar em público. É o Verdade. maior medo do ser humano, junto com a morte, não é? É o falar em público. E a gente pensa, como é que é possível? Onde é que está o trauma? De onde é que vem esse medo? Primeiro é essa exposição Claro. a muita gente que não é seguro, não é? O nosso cérebro está seguro se estiver tranquilo, se estiver sozinho, com poucas pessoas, consegue Sim. controlar. Quando entra num lugar que não tem controle, ele sente uma insegurança enorme. Depois temos o Sim. medo do julgamento, que já é algo mais social e que a sociedade nos impôs e que nós vivemos todos os dias. Quem Sim. disser que não julga, mente, porque todos nós julgamos, Sim. racional ou irracionalmente, todos nós julgamos, como nós julgamos, sabemos que também somos julgados, então todos nós temos esse medo.
E não é fácil, uns mais que outros, obviamente, atenção, há gente que entra com muita facilidade. Tal como você falava, hoje a gente já sente mais alegria ou mais excitação porque vai entrar num palco ou numa sala de aulas. Eu Sim. ainda continuo a sentir algum... Não, eu costumo dizer que é respeito. Eu tenho um respeito Uhum. enorme por uma sala de aulas e eu tenho um respeito enorme por um palco. E isso faz com que eu também sinta alguma emoção muito parecida com o medo, mas é o do eu não quero falhar comigo, eu não quero falhar com os outros, portanto é Claro. exatamente Sim, a mesma coisa, com um sim. nível de controle completamente diferente, porque eu já disse ao meu cérebro, está tudo bem. Se Claro. acontecer alguma coisa menos bem, se eu me enganar, se eu errar, se eu falhar, eu não faço nada diferente das outras pessoas, porque todos nós Claro. erramos, todos nós falhamos, todos nós temos momentos em que nos esquecemos daquilo que nós íamos dizer. Claro. Está tudo Claro. bem. Eu não vou morrer por causa disso, ninguém vai morrer por causa disso. Eu já sei que vou ser julgada por umas quantas pessoas, principalmente por aquelas que têm menos capacidade ou menos conhecimento acerca do Claro. funcionamento do cérebro humano e principalmente por aquelas que não arriscam da mesma forma e que não sobem a um palco. Claro. Portanto, Claro. está tudo bem. E quando nós conseguimos dominar o nosso cérebro e explicar-lhe todas estas coisas, ele vai funcionar muito mais a nosso favor. Porque Claro. há medos que são transversais. O medo de falar em público é transversal. São muito poucas as pessoas que não sentem esse medo. Muito Claro. poucas. Mesmo as pessoas que dão aulas há muitos anos e que entram todos os dias em salas de aulas, são muito poucas as pessoas que não têm esse medo. Elas aprenderam foi a dominar o cérebro e a explicar-lhe que aquilo é um lugar seguro. Porque se calhar Claro. no primeiro dia que elas entraram tinham tanto medo como qualquer outra pessoa, né? Claro. É Claro. só uma questão de nós educarmos o nosso cérebro. E sim, temos outro problema que foi ensinarmos, e a parte social não foi muito positiva para o ser humano, porque tu ensinou-nos muitas coisas erradas, não é? E durante muitos anos nós ouvimos falar de maus sentimentos e bons sentimentos, boas emoções e más Isso. emoções, e hoje acreditamos que se nós nos sentirmos tristes, nós não somos boas pessoas, nós não somos pessoas positivas, nós não somos pessoas que mereçam, porque as pessoas que merecem estão sempre alegres e energias positivas é que é uma coisa boa, como se houvessem energias negativas e como se houvessem emoções negativas. Sim. Todas elas são positivas, todas. Sim. Todas elas têm uma mensagem que nós precisamos receber, interpretar e viver. Nós temos que viver todas as emoções mesmo o medo, mesmo a raiva, mesmo a angústia, a tristeza, aquela coisa de que nós nunca podemos estar tristes, nunca podemos estar depressivos, porque as pessoas confundem depressivo com depressão. Eu estou depressivo. Pode ser um dia, pode ser uma hora, pode ser 2 dias, está tudo bem. Eu preciso de viver essa emoção porque o meu cérebro tem que aprender aquela emoção. Porquê que Claro. aquilo aconteceu? Qual foi o evento que desencadeou aquilo? Até para eu poder educá-lo para que na próxima ele não se sinta da mesma forma, para ele perceber que Claro. aquilo não foi uma ameaça e que nós sobrevivemos. Quando nós não nos permitimos viver estas emoções porque a sociedade nos ensinou que são negativas, nós estamos a fazer o quê? A dizer ao nosso cérebro, não te vou ensinar nada, tu nem sequer vais aprender a lidar com isto e da próxima vez vai ser pior ainda porque o medo vai ser muito maior. Então não é o cérebro que é nosso inimigo, somos nós que somos inimigos do nosso cérebro. É. E esse é o. Fale, fale, fale. Fala, fala, tranquilo. Era só isso. Não, não e esse é o trabalho, é o grande trabalho que eu acho que nos torna relevantes, sabe? Desmistificar esse tipo de coisa, porque, como você disse, não existem sentimentos negativos, existem sentimentos que a gente não gosta de sentir. Ou seja, eu não gosto de sentir raiva, eu não gosto de sentir preconceito, eu não gosto de sentir inveja, eu não gosto, mas eu sinto. É Claro, óbvio que eu todos, sinto. Aí todos. a gente chega numa empresa onde as pessoas são proibidas de sentir preconceito, são proibidas de sentir raiva, são proibidas. Gente, não se Não dá. proíbe sentir coisas. Isso não, isso é natural. Você não pode montar regras que corrompem a natureza humana. Agora, o que você pode fazer é desenvolver estímulos positivos que fazem com que você minimize essa relação emocional negativa. Então, ou seja, como que você minimiza um preconceito? Fazendo com que as pessoas naturalmente estejam próximas a pessoas diferentes. Pronto.
E isso é uma forma de minimizar o preconceito. Então, ou seja, a partir do momento que você faz um processo seletivo, e nesse processo seletivo existe ali uma transparência total em relação a minimizar preconceitos, e isso você faz com ferramentas, você tem métodos para fazer isso. Por exemplo, tem uma empresa que eu atendi que eles tiram o cabeçalho do currículo e fica sem nome. Por exemplo, todo mundo chama Luciano. Você não sabe se é homem, se é mulher ou quem é. Então, ou seja, isso minimiza a relação de você escolher uma mulher por uma foto, ou o homem por uma foto, ou alguém que é branco, amarelo, preto. Você não sabe quem é a pessoa, você vê exatamente as capacidades técnicas dessa pessoa. Mas por que se faz isso? Porque a natureza humana não compartilha com as leis da empresa, entende? Então, ou seja, o que a gente tem que Sérgio, entender? Fale. quando você fala que vai proibir que haja preconceito, você já está sendo preconceituoso. Pois é, pois é. Alguém que vai falar, eu vou proibir o preconceito porque eu sou contra uma pessoa que tem preconceito, já está sendo preconceituoso, porque já está avaliando o comportamento da outra pessoa. E isso também é preconceito. Claro, É impossível o nosso cérebro não ser preconceituoso porque ele reage a estímulos. claro. Isto não é racional, porque as pessoas pensam que ser preconceituoso é uma coisa racional. Sim. Não é. Depois, o que nós fazemos com a informação que o cérebro nos dá já é outra coisa. Isso. É que são coisas diferentes. Ser preconceituoso, ser racista é muito difícil eliminar isso de uma forma tão simples como muitas pessoas pensam. Não é natural. Agora, não é natural. Agora, a forma como nós educamos o nosso cérebro a reagir aos estímulos já é outra coisa, e como nós reagimos à informação é outra coisa. Agora, todas as pessoas, há imensos estudos feitos acerca disso. As pessoas que se dizem não racistas são tão racistas quanto as outras, as pessoas que se dizem não preconceituosas são tão preconceituosas quanto as outras, e os estudos que são feitos, e são feitos imensos, dão-nos essa informação. A nível da neurociência, há muitos testes feitos acerca disso e toda a gente tem o mesmo comportamento. Então, o aceitarmos que somos todos iguais, isso é que já vai eliminando o preconceito. Tentar ser preconceituoso com alguém porque ela pensa de outra forma já é preconceito. Então, claro. Não dá, não é assim que funciona. São coisas diferentes. Uma coisa é o estímulo que o nosso cérebro recebe, porque ele não sente segurança por alguma coisa, ou porque ele sente medo por alguma coisa, ou porque ele reage apenas porque é diferente. Pode não sentir medo, pode não sentir nada disso. Percebeu que há alguma coisa diferente ali. Isto é um estímulo. O que nós fazemos com isso já é outra coisa. Não é? São coisas completamente diferentes. Mas nós podemos educar a sociedade. Proibir alguém nós não vamos conseguir nunca, porque faz parte da nossa natureza e aí nós somos todos iguais. Há coisas em que nós somos todos iguais e neste sentido somos mesmo todos iguais. Depois, com menos conhecimento, proclamamos-nos uns diferentes dos outros e uns mais perfeitos que os outros, mas isso não existe. Exatamente. E eu acho que a parte essencial disso é você conseguir se tornar consciente sobre os comportamentos automáticos que se tem. Então, por exemplo, quando você consegue se deparar em um momento onde você está sentindo um preconceito em relação a isso, você se auto-questionar, por que isso está acontecendo comigo? Ou seja, essa é a parte maravilhosa do ser humano, porque nós somos o único ser do planeta que temos essa capacidade. Então, ou seja, usar muito mais, né? Muito mais, muito mais. Então, assim, isso a gente traz para dentro das organizações, isso a gente traz quando a gente fala sobre neuromarketing, quando a gente fala sobre psicologia do consumo. Ou seja, a partir do momento que você busca controlar o comportamento de alguém, ou seja, predizer o comportamento de alguém, nada mais é você entender a biologia e o portfólio de comportamentos que se dá através da captação de estímulos desse meio. Então, ou seja, se eu construir um estímulo positivo, a probabilidade de que eu tenha ali comportamentos positivos são muito maiores. Se eu receber um cliente sorrindo, a probabilidade de que ele esteja mais interessado no que eu vou dizer, ela é maior. Ou seja, não existe necessariamente meios de você fazer um controle com 100% de assertividade. Por isso que a gente não trabalha
na transformação do comportamento sem que você tenha consciência sobre as coisas que te afetam e como você percebe o mundo à sua volta. Sim, Faz, a né? gente não manipula comportamento. As pessoas vão, Exato, não vocês existe. trabalham com essas coisas, estão a manipular as pessoas. Nada disso. Cada um reage de uma forma. Nós é que sabemos que determinados fatores levam as pessoas a reagir de determinada forma e podemos usá-los ou evitá-los, não é? Claro, claro, Conseguimos fazer isso. Não manipulamos ninguém. A pessoa já vai agir assim porque as pessoas já agem daquela forma perante aquele estímulo. claro. A coisa mais simples, você já falou dela hoje, para a gente conseguir que as pessoas façam aquilo que nós queremos, a mais simples de todas, é deixá-la na sua zona de conforto. E É você claro. já falou disso hoje. Tudo aquilo que nós fazemos, e isto é um princípio básico das neurovendas, por exemplo, porque é que a pessoa compra e não compra, porque é que gosta de um produto e não o compra. Porque Uhum. gostar dele não significa ela estar na zona de conforto dela que o leve a consumir, não é? Claro, claro. Então, deixando a pessoa na sua zona de conforto é o momento em que ela faz a compra, por exemplo, ou que ela aceita um contrato ou assina um contrato. E isto em tudo na vida. Quando nós queremos que alguma coisa aconteça, nós sabemos que temos que trabalhar por forma a deixar a pessoa na sua zona de conforto através dos mais variados estímulos. Podem ser muitos, podem ser poucos, depende das situações. Podemos chegar mais próximo, ficar mais longe, não vamos acertar sempre, não vamos acertar com todas as pessoas, porque aquilo que deixa você na zona de conforto não vai ser o mesmo que me deixa a mim, mas pode deixar uma grande parte da população, então eu consigo deixá-lo a você na zona de conforto e a mais umas quantas pessoas que agem da mesma forma, que têm as mesmas necessidades, que têm as mesmas emoções, que estão a passar pela mesma fase de vida, por exemplo, e todos vocês se vão sentir numa zona de conforto. Outro tanto da população não vai sentir uma zona de conforto com a minha promessa, com a minha oferta, com os estímulos positivos que eu lhe der. Então nunca vamos acertar com toda a gente. Vamos acertar com imensa gente, obviamente, e vamos fazendo teste, não é? Como a gente tem falado Claro, sempre. Não, claro, claro, não é fechado, não há uma claro, fórmula, mas também não há fórmula de manipulação. Nós claro, somos todos racionais também. Atenção, claro, calma. claro. Não, eu sempre entendo assim, a manipulação é uma enganação. A enganação, ela existe em todos os setores, né? Todo mundo, a gente vê um mercado hoje que se diferencia muito pela manipulação. Ou seja, você vende um produto, entrega outro, você está manipulando. Você monta uma embalagem de um produto maior com um produto pequenininho, você está enganando aquele consumidor. Aquele consumidor, ele compra uma vez, ele se sente enganado, ele não Não compra volta a mais. comprar. Então, ou seja, a manipulação é algo que não se sustenta. É muito chato você vender manipulação porque você usa uma vez e ela vira disfuncional. E a partir do momento que você perde a confiança, que é uma outra relação emocional, você não resgata mais. Então você não tem a segunda chance. E esse é um grande problema de você vender manipulação. Por outro E é o pior, lado, não é? Porque é melhor você nunca vender do que vender uma vez e enganar. é, é, Porque esse cliente nunca mais volta e todos os que ele conhecer também nunca mais voltam, não é? é, Então é é. melhor não usar a manipulação. Pode usar a É. persuasão, que é diferente. Persuasão é completamente diferente. Persuasão é simplesmente captar a sua atenção. Ou seja, como é que a Regina vai mudar o comportamento dela em relação ao que eu digo se ela não prestar atenção no que eu digo? Se ela não presta atenção no que eu digo, essa informação não chega ao seu cérebro, consequentemente não muda o seu comportamento. E isso é persuasão. O que pode acontecer é, em princípio, ela me empresta sua atenção e logo ela percebe que isso não é funcional a ela e ela desvia a atenção. Ok, tá tudo certo. Mas sem a atenção, sem a persuasão, você não consegue absolutamente nada. Então, a ideia da persuasão é simplesmente você dar a atenção. Depois é outro passo. Agora, como eu vou trazer assuntos relevantes que a Regina entenda que ela possa manter o engajamento? O que é o engajamento? É cálculo também. Nós somos feitos de física e química. Física e química são ciências exatas. O nosso cérebro está sempre calculando. Ou seja, o que me motiva a fazer uma live hoje? O meu cérebro fez milhares de cálculos de custo-benefício, de energia que eu gasto por recompensas que eu terei para gastar essa energia nesse momento. Isso é o que me motiva a vir para o meu cenário, ligar o computador, trabalhar uma hora aqui.
Então, ou seja, o meu cérebro já fez essa conta e me pôs aqui. Isso é motivação. Então, eu não posso querer que as pessoas se motivem sem que elas consigam perceber o reconhecimento. Mas aí você pode dizer, ah, mas eu sei o reconhecimento que você vai ter. Você sabe, mas ela não. Então, coisas que te motivam pode não necessariamente motivar o outro. E o engajamento, diferente da motivação, que muita gente confunde, é o quanto que o meu cérebro ganha de recompensa por eu estar em algum lugar. Então, quanto mais tempo as pessoas ficam aqui e a gente tem que continuar abastecendo elas de recompensa, isso é o engajamento. Ou seja, o quanto que elas se mantêm no lugar pelo cálculo de quanto que elas estão recebendo algo em troca. Então, ou seja, se você conseguir entender o que o seu público é recompensado, você vai conseguir fazer com que ele se motive a se aproximar de você e, consequentemente, esteja com você por mais tempo. Exatamente, não é manipular nada, é só dar Nada? aquilo que as pessoas precisam ter. Agora, há outra coisa engraçada, e voltando ao nosso tema de hoje, o cérebro amigo ou inimigo, que, que eu fiquei aqui pensando. A persuasão é aquilo que nós precisamos de usar connosco. Só que, Claro. como as pessoas acham que é uma coisa errada, também não a usam com elas próprias, né? E não é. A persuasão é uma coisa muito boa e nós conseguimos, racionalmente, persuadir o nosso cérebro e ele dá-nos mais atenção, ele vai ouvir aquilo que nós temos para dizer e ele vai agir da forma que nós precisamos que ele haja, da forma que nós sabemos que é importante ele agir. Porque nós sabemos hoje, com o conhecimento que temos, que muita da informação que ele tem, que ele processou, não faz sentido, que não faz sentido a gente ter medo de determinada coisa, não faz sentido a gente não conseguir fazer determinada coisa, ficar nervoso, ficar ansioso, sentir tristeza em relação a determinadas coisas. Então nós conseguimos ensinar o nosso cérebro em muitas dessas memórias, a Sim. retirar umas, colocar outras, ensiná-lo a viver as coisas de outra forma, com persuasão, trabalhando com Claro. nós próprios, comunicando com nós próprios, fazendo-o sentir sempre na sua zona de conforto, e a sua zona de conforto não tem que ser a de medo, é mostrar-lhe que aquilo não é medo, que não gera medo, que não gera ansiedade, que a gente vai conseguir fazer, e ele vai se sentindo automaticamente na sua zona de conforto. Óbvio que nada disto é uma coisa automática, a gente faz assim, e amanhã estamos a processar isto tudo de forma natural. São processos, mas são processos que a gente, com o conhecimento que temos hoje, sabemos que são extremamente importantes e são estas capacidades ou são estes conhecimentos que capacitam muita gente a ser diferente e a fazer. Claro. E nós ficamos a olhar e não percebemos porquê. Porque ela educa o cérebro dela de uma forma completamente diferente. Né? Claro. E sabe, prof, que a própria persuasão ou a atenção, ela também tem muita relação com os nossos filtros atencionais. Então, ou seja, apesar de eu captar a sua atenção, eu ainda tenho que ultrapassar barreiras de filtros atencionais para que essa mensagem chegue com prioridade ao seu centro de processamento e seja levada em consideração e que você durma e essa mensagem continue no seu cérebro outro dia depois que você acorde. Então, olha só que incrível isso, né? E quando a gente fala em filtro atencional, a gente começa a nichar o público. Por exemplo, uma televisão, ela vai ser apresentada de diferentes formas para diferentes idades, por exemplo. Então, por exemplo, uma televisão para uma criança, ela tem elementos que vão captar a atenção daquela criança que é diferente para um idoso, por exemplo. Então, ou seja, quando você é treinado a vender algo e você usa sempre a mesma artimanha, você não está preparado para atender todo aquele nicho de pessoas. Isso eu trabalho muito com neuromarketing imobiliário, porque o consultor imobiliário ele tem que apresentar uma casa para diversos tipos de público. E o que a gente acaba percebendo é que ele monta um texto na cabeça e ele fala aquele texto igual para todo Para mundo. todo mundo. E o que eu digo é que as coisas não funcionam assim, sabe? A atenção é seletiva. Então, se você tem um menino que está se mudando, saindo de casa pela primeira vez, obviamente que os elementos do ambiente são diferentes para uma família de idosos que quer paz e segurança. Então, ou seja, o que Muito vai diferentes.
O que vai chamar a atenção de uma mulher que está grávida do seu primeiro filho é diferente de um casal que se casou recentemente, sabe? Então, assim, as pessoas têm que saber que, apesar de eu estar dando atenção, muitas vezes você não converge uma venda porque os elementos que você usa para convencer, mesmo que o seu produto seja muito bom, estão fora das prioridades de atenção daquele público específico. Por isso que somos tão complexos, né? Eu, não falei, eu acho que eu falei isso com você no outro dia. O mercado imobiliário é incrível porque Incrível. há tanta necessidade ainda de aprender. Imagina, eu estou comprando uma casa e isto é Uhum. real, mas a casa é Uhum. para ser um escritório. Portanto, eu fui ver a casa enquanto empresária. Eu não fui ver a casa como alguém que vai morar naquela casa, Sim, né? Só que o discurso é sempre o mesmo. E tudo aquilo que o consultor valorizava era aquilo que mais me atrapalhava na obra. Eu não quero nada disso. Eu só pensava, meu Deus, como é que é possível não haver uma diferenciação na comunicação quando você sabe que eu vou comprar para outro fim? Então, exatamente. ao invés de me mostrar o potencial que eu podia fazer de determinados lugares, não, ele continuava a ficar como se eu fosse morar na casa, assim. Este discurso É, dava para é, toda a gente que vai ver a casa para morar, para mim não dava. é, Dá a mesma é. coisa que quando vai um homem e quando vai uma mulher. Eu vou, se eu for, se eu tiver filhos, as pessoas nem perguntam essas coisas, nem quantas crianças, nem nada dessas coisas. Eu vou ver imóveis e as pessoas não sabem nada de mim, mas também não perguntam. Mostram a Pois é, casa da mesma forma se eu for sozinha ou se eu for com o Paulo. pois é. Então, e as minhas necessidades? Eu, com o conhecimento que eu tenho, às vezes eu acho engraçado que é, caramba, deixa olhar por mim que eu não posso sequer ouvir a mensagem que eles têm para me falar. Mas é triste perceber que as pessoas É. continuam a não desenvolver capacidade de pessoas, vendem a pessoas e continuam a não desenvolver capacidades acerca de comportamento humano. É, é. E eu acho que esse é o grande valor até que a gente trouxe nessa série de 4 lives, né, prof? A gente já está chegando no nosso finalzinho aqui, mas eu acho que o nosso propósito nessa série das 4 lives, e agora eu vou editar elas, depois eu vou subir lá para o YouTube, as pessoas vão conseguir assistirem todas dentro do seu tempo. Eu acho que o grande propósito foi mostrar exatamente isso, sabe? O porquê que é importante você ter acesso a esse tipo de informação. Não é uma informação tão complexa a ponto de você não consiga entender. É uma informação que você consegue colocar em prática na sua vida pessoal, na sua vida profissional. É uma informação que nunca desatualiza. Isso é mágico no nosso campo, porque o ser humano não evolui mais. Então, ou seja, tudo que você aprende sobre o ser humano, sobre o nosso funcionamento, ele vai ser sempre útil para sempre. Então, quanto antes você aprender isso, antes você usa essas informações ao seu favor, de novo, não para manipular as pessoas, mas para que você consiga persuadir melhor o seu público e apresentar melhor o seu produto que você gastou tanta energia construindo, gastou tanta energia para estar ali e acredita no seu potencial. Só que potencial não quer dizer venda. Um bom produto não quer dizer venda. Infelizmente, o nosso mercado está recheado de tudo. Então, ou seja, você criar um ótimo produto com uma ótima qualidade, sei lá, um curso com ótimo som e vídeo, não é necessariamente condicionante para que você venda isso para o mercado. Mas é isso, é que se você persuadir e não manipular, obviamente, quem vai comprar é porque ela quer, é porque é um bem para ela, é porque ela Exato, vai ficar feliz com isso, é porque ela vai usufruir disso. É uma mais-valia para a pessoa. Então você exato, não tem que sentir que está a fazer errado, antes pelo contrário, porque exato, quando é exato, usada a persuasão, a pessoa compra porque ela acha que é importante para ela. Agora, exato. deixa só responder aqui ao professor Peter, que também está aqui connosco, Sim, que eu vi que ele estava falando que em Orlando teve que customizar uma formação, porque lá os consultores estão querendo é convencer as pessoas a vender a casa e não estão preocupados em vender. É que nem aqui. Aqui é é, fácil vender hoje, o difícil é ter casas para vender. Mas verdade. até aí é tão mais fácil trabalhar quando nós sabemos porque é que as pessoas vendem uma casa. Porque é que alguém que tem 2 casas, 3 casas,
decide vender a sua casa. Então, é preciso as pessoas perceberem de comportamento, de necessidades. Porque é que eu hei de querer vender a minha casa? Eu tenho que ganhar. O meu cérebro tem que ter uma recompensa, não é? Qual é a recompensa que eu vou ter se eu decidir vender a minha casa hoje? E as pessoas também não trabalham isto, também não trabalham a mensagem da recompensa pela venda. Porquê é que eu vou escolher aquele consultor e não vou escolher outro? O que é que ele me dá a ganhar mais do que outro qualquer? Porquê é que a minha casa tem que ser vendida naquela empresa e não na outra? Porquê é que é importante eu vendê-la hoje e não esperar pelo próximo ano, por exemplo? Ou se é mesmo vantajoso ou não? Enfim, há tanta mensagem de ganho que o proprietário pode receber e que faz com que ele venda o seu imóvel, mas é a mesma coisa para vender. É preciso perceber de comportamento. Claro. E outra, a relação emocional que você tem com a sua casa. Poxa, você tem um amor pela sua casa que é algo que transcende a relação racional de propósito que você está vendendo a sua casa. Então, quando um consultor entra na sua casa e diz, você tem que arrumar essa parede, isso aqui tá um lixo, isso aqui tá errado. Gente, você está ofendendo algo que você ama. Então, ou seja, você já começa a criar desconexões a partir dali. Assim como alguém que está visitando uma casa, ou seja, você está visitando um parceiro de uma vida. Então, ou seja, existe ali, sempre vai existir relação emocional em tudo que nós compramos, mas algo como uma casa é um vínculo que exige uma conexão muito maior. Você vai morar ali para muito tempo da sua vida, é um casamento que você está fazendo com um produto e que aquilo tem que ter uma relação emocional e É tem a sua que zona de dar conforto liga. física. É a zona de conforto Claro, física. Nós temos a zona de conforto mental, não é? Mas ela também claro, está associada a um conforto físico. Aquele vai claro, ser o meu lugar de conforto, onde eu vou ter que sentir claro, toda a segurança do mundo por muito claro, tempo. Não é claro, momentâneo, não é hoje, não é amanhã. Então, há muita mensagem que nós precisamos de receber para nos sentirmos à vontade para vender uma casa ou para comprar uma casa. claro, Não é tão difícil assim, claro, conhecendo o comportamento das pessoas e as claro, necessidades das pessoas na sua generalidade. Mas é preciso trabalharmos isso. Hoje, claro. e estas 4 lives eu acho que serviram muito para nós falarmos disso, Verdade. hoje com o conhecimento que nós temos, com a informação que a tecnologia nos dá, não há mais desculpa para a gente não trabalhar e não aprender acerca de comportamento humano. Para viver com os outros, para lidar com os outros, mas para lidarmos com nós próprios também. Para Verdade. nós decidirmos se o nosso cérebro vai ser nosso amigo ou se vai ser nosso inimigo. Não há desculpa para não ser uma prioridade, para não ser uma disciplina nas escolas, para não ser algo Verdade. que esteja no nosso dia a dia desde crianças. Verdade. E eu acho que essa é uma das grandes lutas que a gente tem, né? Para levar isso a mais pessoas, né? O próprio projeto que a gente está montando junto do MBA, que a gente está compondo, que talvez ano que vem se inicie, se torne uma realidade, é exatamente dentro desse propósito. Fazer com que essas condicionantes cheguem às pessoas, cheguem às crianças, né, numa palestra, para uma Sim, escola, elas entenderem a sua relação emocional. Por que elas têm inveja do coleguinha? Por que elas têm ciúmes do outro coleguinha? Por que elas têm raiva do outro coleguinha? Por que elas gostam mais de um coleguinha do que para outro? Ou seja, quando uma criança não cresce se culpando por sua relação emocional, ela se sente muito mais livre para compreender e enfrentar os seus desafios para ser um profissional que usa a sua capacidade ao seu favor e se aceita, né? Então, exatamente. assim, é muita coisa, é muita coisa. Mas eu acho assim, prof, que as 4 lives foram sensacionais. Eu acho que a gente conseguiu abordar coisas muito, muito incríveis aqui. E é sempre muito bacana conversar com você por isso, porque a gente consegue desenvolver muitas coisas legais. E eu gostaria de te agradecer imensamente. Eu te agradeço todo dia que a gente conversa, mas eu acho que a vida ela é feita de gratidão, sabe? Todo mundo que nos dá algo, a gente tem que agradecer, e eu acho que isso me faz muito bem, sempre me fez muito bem. E eu volto a te agradecer de novo ao seu tempo, à sua disposição. Eu sei que agora você está em casa, você era para estar relaxada, vendo um filmezinho, mas está aqui com a gente, né, trabalhando Tranquilo. ainda. Mas Eu assim, já vou jantar. ao mesmo tempo eu sei que você gosta, então assim, é algo que
que também né, me deixa feliz. Então, assim, muito obrigado por essas 4 oportunidades de a gente estar É junto novamente recíproco, aqui. Alexandre, é recíproco. E manda um abração para o Paulo. E eu quero agradecer a Mande sim. todas as pessoas que tiveram com a gente aqui. Essa live ela vai subir lá para o meu canal do YouTube também, para deixar todo mundo à vontade para ver a hora que se sentir mais à vontade. E eu deixo então esse tempinho para você se despedir do nosso pessoal. Eu agradeço a você como todos os dias, porque é recíproco, é um prazer enorme, portanto não é sacrifício nenhum estar aqui, o meu cérebro gosta, portanto a gente volta sempre, adoro falar com você, vamos fazer mais lives, vamos falar mais de um assunto que apaixona nós dois, sim, com mais coisas, no próximo ano com certeza, a gente já o ano passado falou isso, Alexandre, Verdade, mais verdade. coisas, fazer mais coisas e melhores, maiores, portanto para mim é um prazer enorme sempre, é mesmo recíproco. Obrigada a toda a gente que nos acompanhou hoje e nas outras lives todas. Obrigada por tudo. Obrigado, gente. Obrigado, prof. Até mais. Boa noite. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.